Hoje eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi com o Bob Proctor. Bob Proctor, para quem não conhece, infelizmente faleceu há pouco tempo, né? Mas foi um grande estudioso sobre desenvolvimento pessoal relacionado à física quântica, lei da atração, lei de frequências, lei da vibração, que é o mais correto dizer. E ele, numa dessas passagens, nos contou algo que eu acho incrível e faço questão de passar aqui para você. Ele era um cara durão, um cara pobre, sem futuro. Ele lutava, tentava, mas não conseguia resultado. Até que um dia um amigo deu umas dicas para ele. Esse amigo era um cara que tinha sucesso, tinha conquistado suas seus feitos, suas realizações, e o Bob Proctor resolveu seguir as dicas desse amigo. Desde então, o Bob Proctor realmente conseguiu prosperar e muito. Começou a atuar como empresário não só no seu estado, quanto em outros também, e se tornou uma referência no seu negócio, que a princípio não era sobre desenvolvimento pessoal, era uma empresa de manutenção de limpeza. E ele deu muito certo nesse segmento, mas não entendia como, como ele tinha crescido. Ele pegou as dicas, prosperou, mas não entendia como. Desde então ele começou a estudar sobre isso, para descobrir o que é que havia feito de diferente que tinha dado tanto certo. E aí ele gostou tanto disso que começou a ensinar e não mais parou. Um dos livros preferidos dele, por exemplo, é o livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, entre outros. Ele também estudou muito Earl Nightingale, que era um radialista, que também falava muito sobre o poder da fé, o poder da lei da atração. Só que nós chegamos num ponto em que o termo lei da atração se tornou um pouco subjetivo, e se formos analisar a fundo, realmente o correto é lei da vibração, porque na medida com que você emite frequências alinhadas com a sua vontade, as coisas começam a acontecer. E se você não emite as frequências certas, as coisas também começam a acontecer. Isso aqui é interessante, só que aí, ao contrário do que você queria. Por exemplo, se você emite a frequência do medo, do receio, do desespero, da insegurança, com certeza você vai dar errado nos seus projetos, você vai dar com os burros na água, como diziam antigamente. E na verdade geralmente as pessoas fracassam nos seus projetos e não entendem o porquê que isso aconteceu. Então eu trago aqui para você uma explicação plausível do que são essas falhas, coisa que também não só entregou Bob Proctor, entre muitos outros, como a mim também, né? Porque eu não entendia. Eu sempre me achei muito criativo, sempre me achei muito otimista, muito esforçado, amante da vida e de toda essa natureza que o mundo nos coloca de uma forma tão bacana, né? E, no entanto, eu não tinha sucesso, ficava sempre patinando, até que eu descobri que eram as frequências que eu emanava, era a minha forma de pensar. Para te explicar melhor, eram padrões de pensamento que eu emitia inconscientemente que acabavam por me conduzir a um fracasso com relação aos planos que eu tinha de profissionais, financeiros e também relacionais. Então, desde que eu descobri isso, comecei a estudar a fundo já há 15 anos, e desde então não parei mais, gosto muito do assunto, e assim como Bob Proctor, eu venho também desenvolvendo a minha forma de trabalhar e tenho conseguido grandes coisas. Eu me recordo que certa vez eu intencionava um valor X, né, por exemplo, lá R$ 10.000, intencionava aquilo lá e comecei a colocar, né, técnicas que eu uso
E não é que deu certo mesmo, achei incrível, achei fantástico, entre outras coisas que às vezes eu mal pensava naquilo e já vinha o resultado. Então eu posso te dizer de primeira que isso funciona assim e você precisa experimentar. E não custa nada, muito pelo contrário, você vai ter tantos resultados, as coisas vão começar a acontecer, que você vai achar isso espantoso. Existem N técnicas, você vai aprender algumas, muitas aqui no meu canal, e eu te aconselho a ir a fundo nesse estudo, para que você entenda o quanto é importante, o quanto é valioso e o quanto você precisa ressignificar sua vida, o quanto você precisa mudar esses padrões de pensar. Você tem uma ideia, a maioria das pessoas acham, vamos falar um pouco do aspecto do setor financeiro. Muita gente não prospera porque elas entendem na sua vida que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não cai do céu, e literalmente ele não vai cair do céu. Mas o dinheiro pode vir para você sim como uma bênção, como um presente de Deus, como algo que você trabalhou e veio até mais do que você imaginava. E por que não, de repente, ter ganho esse dinheiro também? E por que não ter surgido de alguém que te devia muito tempo, que resolveu finalmente te pagar? E por que não você ter a sorte de fazer com que as finanças para você sejam mais fáceis, sejam mais tranquilas, de tal forma que você não tenha que matar um leão por dia, que é isso que o mundo ensina, né? As tradições do mundo ensinam que você tem que matar um leão por dia, que é uma guerra, uma batalha e sua vida se torna um inferninho. Não é esse o conceito de, de uma vida salutar, uma vida saudável, uma vida mais correta. Você tem sim que ter o seu esforço, você tem que se esforçar. Isso é correto, faz parte. Mas ficar se matando dias sem dormir, acordando de madrugada, no escuro, e às vezes até incomodando, seja o vizinho, seja a sua esposa ou algum familiar, porque você está totalmente fora dos padrões e não precisa ser assim. Você precisa ser diferente, sim, mas não a ponto de estar fazendo coisas que seriam desnecessárias. O que eu quero dizer? Se você pesquisar, você vai ver, por exemplo, em Salmos 127, que fala que Deus nos dá de bom grado, nos abençoa, e não é necessário que a gente durma tarde, coma o pão amargo do sofrimento e acorde de madrugada sempre para se ter uma vida melhor. Ele nos dá de bom grado, e isso vem da graça divina, que a gente não entende, mas existe. Quando a gente fala em graça, significa algo muitas vezes sem merecimento até. Eu digo até porque as pessoas não entendem isso, mas graça significa bênção sem merecimento. E, no entanto, a gente fica achando que tudo tem que ser a ferro e fogo, tudo tem que ser pela força do nosso braço ali, e nem sempre é assim. E geralmente as coisas com Deus são diferentes. As coisas, quando você exercita o poder da fé, são diferentes. E é assim que tem que ser. Você não tem que estar matando um leão por dia, não tem que estar envolvido em tempestades, furacões, para poder vencer na vida, até porque a vitória significa muito mais do que só isso. Você vence na vida quando você tem paz, quando você tem tranquilidade. Olha eu aqui, por exemplo, nesse momento, são o quê? Agora 16 horas, se não me engano. Eu estou aqui, eu estou em paz, e te transmitindo ainda, passando para as pessoas ainda um pouco de luz do que eu aprendi, e de forma gratuita. Então, eu entendo que você prospera sim em paz, sem ter que estar fazendo da sua vida um inferninho. E para isso, o que precisa? É o que Bob Proctor, por exemplo, ensina. Quem mais? Nat Gay, eu te aconselho a pesquisar, ou fica no meu canal mesmo, e eu vou estar sempre te passando coisas bem legais para você aprender sobre desenvolvimento pessoal, para você aprender a ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, todos os sentidos.
Você pode ser uma pessoa melhor no seu relacionamento, no seu casamento, na sua empresa, na sua escola, como aluno ou como profissional. Se você é um esportista profissional ou não, se você depende de relacionamentos profissionais e está tendo dificuldade, enfim, você pode ressignificar tudo. Você não tem que estar transformando a sua vida no inferninho. E é isso que eu ensino nos meus treinamentos, a você ter uma vida melhor, uma vida mais frutífera e com resultados incríveis que você quase não acredita se não vê. Mas eu te mostro que você tem que aprender a mudar esses paradigmas, mudar esses padrões de pensamento para que a sua vida se transforme, para que a sua vida consiga ter resultados. É uma longa história, mas eu vou te ensinando por aqui, você procura nos assuntos, nos tópicos, você vai ver que tem N coisas a serem aprendidas sobre isso, para que você tenha uma vida melhor. Tá bem? Espero ter te ajudado até aqui e te feito pelo menos entender que você precisa se conscientizar de que você pode ser muito melhor, você pode ter resultados, ter vitórias concretas e tudo isso em paz. Em paz. E esse é o motivo da minha linha editorial e do meu slogan ser: é preciso saber viver, porque senão nós terminamos a nossa vida aqui nesse planeta de uma forma lamentável, porque não aprendemos a viver. E eu não digo que com esse slogan que eu estou te ensinando a viver. Eu estou aprendendo com você, nós estamos juntos nisso. Mas eu tenho que ser sincero e te dizer que nada melhor do que a gente ser um bom ouvinte, do que a gente querer aprender de verdade e colocar em prática. Quando você coloca em prática as coisas que você aprende, a sua vida se transforma de verdade. Tá bem? Grande abraço e até breve.